Não, a sensação de náusea não passou. E eu acho que em você também, que tem bom senso, que tem um certo senso crítico ao analisar a paisagem sociopolítica do nosso país, também não deve ter passado a sua náusea, porque tudo indica que uma enorme farsa continua naquela UTI de hospital. Eu disse que era em São Paulo, não, perdoem, é em Brasília, lá naquele hotel ou naquele hospital de luxo em Brasília, que o Conselho Regional de Medicina de Brasília disse que vai fazer uma sindicância sobre aquela UTI, que é uma UTI, vamos considerar, uma UTI do picadeiro, né? Ou seja, da palhaçada do Jair. Por outro lado, tem havido notícias médicas de que ele está com intestinos parados ou pouco operantes e boa parte também do seu organismo. A questão é que, infelizmente, ou felizmente, não sei, não podemos acreditar, porque ele é uma farsa tão bem já instituída no imaginário das pessoas sensatas e com algum senso crítico, que fica difícil de acreditar que realmente ele esteja com um problema médico. E pode até estar. É aquela história, finge que está se afogando e depois diz, é brincadeira, é brincadeira. É tão o dia em que realmente esteja se afogando, pede socorro, e as pessoas na margem vão dizer, é brincadeira, ele está brincando, e ele morre. Esse é o problema de quem mente o tempo inteiro. Junto a isso que não sabemos se é farsa ou verdade, naquela UTI picadeiro, que vai ser investigada pelo CRM de Brasília, temos os shows dos deputados bolsonaristas com o Nicolas de Minas e o outro de outro lugar, enfim, essa badernada que é essa gente da extrema-direita que ocupa cadeiras no Congresso, querendo derrubar o nosso sistema legal e jurídico, dizendo que todo mundo tem que ser demitido, fazer concursos para novos magistrados. Isso é a ideia do Nicolas, que é uma pregação anti-institucional e que merece prisão. O outro diz que o Lula é uma farsa, que o Lula, isso aí no melhor estilo conspiratório, é na verdade um ciborgue ou alguém que usa máscara se fazendo passar por Lula, porque Lula já morreu, Lula já está morto, enfim. Pensem vocês e cá entre nós, você, eu e outros que possam estar nos escutando neste momento e que venham a assistir esse diálogo que agora estou fazendo com você. Imagine que loucura de país nós estamos vivendo. O que essa gente da extrema-direita coloca para as pessoas vem a público. É coisa que está na ordem dos manuais de saúde mental, ou melhor, de desordens mentais, como o DSM-4, DSM-5, CID-10, por exemplo. Isso é uma desordem, é um transtorno mental, são chamados transtornos delirantes. Isso são coisas delirantes. Então, entre as mentiras que a gente vê do ex-mito e da sua equipe médica, porque aquela coisa que está ali no nariz nunca entrou por dentro do nariz, está sobre a superfície do nariz, parecendo fazer muito mais uma máscara de doença do que efetivamente um ato de cura ou de tratamento, a gente não sabe mais o que acreditar em torno dessa criatura. E dos seus apaniguados, dos seus áulicos, daqueles que servem a ele na sua seita, a gente só vê loucura, só vê desordem, só vê baderna, só vê ofensa à inteligência pública, à moral alheia. Enquanto isso, o Brasil tenta caminhar, digo, a parte sensata deste país. E está na hora de eu e você que me assiste aqui neste momento começarmos a nos preocupar com 2026. Não é cedo, não. Temos que nos preocupar com 2026. Vejam bem, veja bem. Precisamos, se não obter maioria de uma posição progressista ou de centro-esquerda, pensar em esquerda seria demais neste país, mas
de uma oposição, pelo menos de centro-esquerda, com um teor mais progressista, ou pelo menos anti-nazifascista. Precisamos eleger um Congresso que tenha uma parte dele, pelo menos, que seja anti-nazifascista. Isto, pelo menos, em torno de 200 a 220 deputados que sejam anti-nazifascistas. Precisamos, para barrar essa gente, para poder diminuirmos a loucura que toma conta do Congresso, com gente que quer persistir no bolsolão do Bolsonaro, continuar com a roubalheira. E quando se vê um exemplo como este que aconteceu agora, aí com o problema do INSS, em que Lula e o seu governo não tem nada a ver no sentido geral da palavra, porque isto foi uma parte que está ligada a um dos ministérios do Lula, de um sujeito que foi indicado pelo Carlos Lupe, mas de uma roubalheira que é uma continuidade daquela que vem desde o governo Temer, querem indiciar até o irmão de Lula como envolvido no episódio, o próprio Lula envolvido no episódio, quando o Lula não tem nada a ver com isso. E é justamente no governo de Lula, na Polícia Federal, que está subordinada ao Ministério da Justiça de Lula, que se descobre a roubalheira e outras que estão acontecendo aí pelo país. E aí a mídia, a extrema-direita e essa gente louca tenta atribuir isto ao próprio Lula, dentro do Congresso, seja na Câmara, seja no Senado. Nós precisamos modificar a natureza da Câmara e do Senado. Se não colocando um Congresso na Câmara e no Senado, mas à esquerda, que seria o desejado, pelo menos com a quantidade de parlamentares na Câmara e no Senado que barre as loucuras da extrema-direita. Isto é um caso de urgência para o qual precisamos nos articular já para 2026. Num plano mais geral, temos a questão da eleição do novo Papa. O que é que isso nos interessa? Católicos ou não? Ateus ou não? Não me importa. Importa sim para a política global, para o aspecto da geopolítica. Sim, a Igreja ela é a maior liderança, ou tem a maior liderança cristã no mundo. E o que um Papa pensa leva a Igreja, ou grande parte dela, a pensar, a influir em populações e a entrar no jogo, no xadrez geopolítico. Sim, senhor. O Papa é uma liderança importante. O que preocupa é que depois de um certo tom progressista do Bergoglio, nós temos aí o perigo de ver uma guinada à direita, quem sabe muito à direita da Igreja, o que seria um desastre para o pensamento progressista no mundo. Então, precisamos estar atentos a isso, esperando que o projeto de Bergoglio, ou no chamado Papa Francisco, agora já do lado de lá da vida, que este projeto possa continuar, levando a Igreja a estar ao lado daqueles que realmente precisam ter dignidade humana, em todos os sentidos do que a gente chama de dignidade humana. Um abraço e até o próximo encontro.